Beleza, vamos lá. Então vamos dar prosseguimento aqui à correção dos exercícios, né, dos capítulos 9 e 10. Temos aqui, ó, nós já fizemos. Marcar aqui é sempre bom. Ih, saiu fora, não saiu? Hein, galera, vocês estão vendo aqui minha tela, não? Sim. Sim. Mas tá carregando ainda, não tá? Para vocês? Sim. Aham. Beleza, agora acho que foi. Vamos lá. Então, sempre bom marcar aqui o que a gente já fez, né? Já fizemos. Ó, Peguei errado. Já fizemos a 7, já fizemos a 8, já fizemos a 9, tá bom? A 10 a gente não vai fazer, tá? A gente não vai fazer a 10, não é necessário, não. Vamos partir aqui vamos para 11, tá? A questão de número 11 aqui, ó. Legal? Trocar de cor. Vocês já devem ter visto essa tela aqui, certo? É uma das mais famosas, né, da arte Sim, a brasileira, gente já viu muitas vezes. né, no século XX. Ela, a pintora Tarsila do Amaral, uma das grandes representantes do modernismo brasileiro, né, que ela vai ter em seus trabalhos um teor social assim muito, 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 muito presente, tá? Essa tela foi, né, data, né, de 1933, década de 30 no Brasil, tá? E o título é Operários. O que é importante perceber? Como você quer que eu decore aqui o ano de 1933? Não, mas eu quero que você entenda o contexto que o Brasil vivia nos anos 30. Sim, o Brasil. É um ano de transição, né? Um ano de mudança. Sim. O que acontece? Pode falar, Rodolfo. Então, o 1930 não era meio que o fim do que é considerado os anos dourados? Não, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre anos dourados, né? Vamos fazer aqui uma linha do tempo muito simples da história. O Brasil, Sim. de 1500 até 1822, era dominado por Portugal, era uma colônia portuguesa, né? Era uma área, né, colonial portuguesa. Pode ser? Beleza? Em 1822 nós temos a independência política, né? Embora o Brasil continuava numa situação de subserviência, né, econômica. Mas a mudança, né, de status através da independência política não alterou a estrutura econômica produtiva no Brasil. O Brasil continuou sendo agrário, exportador, escravocrata, né? Através do domínio muito forte, né, de territórios com grandes propriedades de terras, os latifúndios. Os políticos mais influentes eram detentores, né, de imensidões de terras, eram ligados à agroexportação, eram ligados à escravidão, tá certo? Eram altos funcionários públicos, eram militares de alta patente, bacana. Esse é o período que começa o chamado período imperial, que vai se estender até o 15 de novembro de 1989, que é onde acontece a mudança, né, de estrutura de regime, passando por uma lógica monárquica, imperial, para uma lógica republicana. O período, né, do Império do Brasil foi longo, né, e ele é subdividido em 3 grandes períodos, certo? O período do primeiro reinado, cuja administração era, né, de Dom Pedro I, vai até de 1822 até 31. Né? O período que o Brasil vai ser governado por regentes, que é o período regencial, que vai até 1840, né, de 31 até 40, quando há o golpe da maioridade, onde Dom Pedro, né, II é coroado imperador do Brasil, se estendendo dentro dessa chefia até o golpe, né, que levou à proclamação da República. Né? Esse período de Dom Pedro II é o chamado Segundo Reinado Brasileiro. É nesse segundo reinado que o café se consolida como principal produto de exportação brasileira, chegando, né, já no século XX a representar mais de 70% da produção, né, da exportação brasileira. Mesmo com a proclamação da República, o Brasil não mudou a sua orientação, mesmo em 88, né, com a Lei Áurea, com a abolição jurídica, né, da escravidão. A estrutura permanece, infelizmente, algumas heranças, inclusive, né, que nós discutimos aqui, algumas heranças estruturais permanecem, como, por exemplo, né, a desigualdade em relação à população negra, às mulheres, né, às populações
autóctones, né, grupos, né, de comunidades extrativistas, não importa, certo? A escravidão não significou uma inserção negra plenamente na sociedade. Ponto. Tudo bem? Certo? Esse é o ponto. E o Brasil, mesmo mudando, né, para uma lógica republicana, a estrutura passou a ser a mesma, né? Certo? Uma estrutura centrada na grande propriedade rural, uma produção de monocultura voltada para a exportação, certo? Dentro de um modelo, né, conhecido como plantation, caracterizado por extensas propriedades rurais chamadas de latifúndio, uma produção de um produto principal, né, voltado à exportação, daí a expressão monocultura, cultura de um produto principal, para atender os anseios, né, do mercado externo. Período, né, da Primeira República, como ela é conhecida, ela tem ali o primeiro período, que né, liderado por militares, por dois generais, né, do Exército, Deodoro e o Floriano, chamado, né, de República da Espada, em decorrência disso, e a República, mais tarde chamada de República dos Coronéis, a República, né, oligárquica, onde vai se consolidar aquele jogo, né, dominado pelas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, dando o título de política do café com leite, certo? Essa estrutura, ela começa, né, a sofrer abalos muito sérios nos anos 20, por vários motivos, pelas mudanças que o mundo passava, né, pelas transformações do sistema capitalista, pelas mudanças internas no Brasil, né, certo? Por vários aspectos. Então, vários setores importantes da sociedade criticavam, né, aquela lógica agroexportadora, aquela estrutura política extremamente excludente, né, falaciosa, né, em termos de eleições, porque o voto ali era aberto, tinha um curral eleitoral, o voto de cabresto, né, fraudes eleitorais muito fortes, não tinha uma justiça eleitoral, certo? E a questão social era tratada como caso de polícia, ou seja, manifestações, greves, né, pedidos de melhoria das condições de vida eram tratados por, né, com forte, né, opressão por parte do aparato público, né, controlado pelo presidente. Bacana. Era um momento onde, né, os grandes senhores de terras locais, né, que guardaram o título de coronéis, né, controlavam a estrutura, a base política e garantiam toda essa lógica, né, da República Oligárquica. É importante perceber que setores militares como o movimento tenentista, artistas como, por exemplo, né, o movimento que a Tarsila do Amaral fez parte, o movimento modernista, né, criticava aquela estrutura, né, os sindicatos, os movimentos partidários, né, a Revolução Russa trouxe um reflexo muito forte no Brasil, que foi a criação do Partido Comunista Brasileiro, o partido mais antigo do Brasil, que foi criado em março, né, 25 de março de 1922, né? Mas 3 meses depois já colocado em ilegalidade, né? Por se tratar de um partido operário, um partido, né, de trabalhadores, certo? É importante perceber que setores, né, das oligarquias que não faziam parte dessa estrutura de controle político também não aceitavam isso, né? A burguesia brasileira, os industriais comerciantes não gostavam daquela estrutura e progressivamente, né, o café com leite vai minando, né? Há um rompimento entre São Paulo e Minas, né? E todos esses fatores somados à crise de 29 levou à possibilidade de um golpe. E esse golpe vai ser liderado por um cara chamado Getúlio Vargas, que inclusive fazia parte, né, do governo de Washington Luiz, que foi o presidente deposto. Getúlio Vargas ele participa das eleições, sendo candidato, né, das oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba, né, de Minas Gerais, apoiados também por outros estados como Rio de Janeiro. Ele perde as eleições para Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, mas ele lidera um golpe, certo? Que, nas palavras dele, é conhecido como Revolução de 30, mas alguns preferem utilizar a expressão golpe de 30. Rômulo, o que isso tem a ver? Getúlio Vargas queria modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil, para Getúlio Vargas, era a mesma coisa que industrializá-lo. Se a gente parar e pensar quem eram os países, né, mais poderosos, quem eram... Justamente os mais industrializados. Exatamente, Gabriel, sensacional. Eram as grandes potências industriais. Então, vamos modernizar o Brasil. Na cabeça dele era o seguinte: se a gente industrializar o Brasil, ele vai virar uma das potências econômicas. Isso aí. E a obra Tarsila do Amaral retrata muito essa realidade.
tá? O que acontece? Rômulo, quer dizer que o Brasil não tinha indústrias antes? Tinha indústrias, tá? Mas o processo de industrialização brasileira só consegue, né, ter o seu advento, ter o seu início, né, a sua concretude nos anos 30, certo? Rômulo, quer dizer que o Brasil não teve desenvolvimento industrial antes? Teve, sim, inclusive chamados surtos industriais, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. É uma guerra que vai durar entre 1914 e 1918, que vai envolver as principais potências industriais e, consequentemente, o Brasil vai ter dificuldade de comprar tudo aquilo que ele precisava, uma vez que as grandes potências estavam envolvidas, né, no conflito, não estavam interessados em abastecer os mercados como o brasileiro. Então, isso serviu para um estímulo para o desenvolvimento industrial no Brasil. Tá? Inclusive, a primeira grande greve geral, né, de 17 ali acontece nesse contexto. Legal. O Brasil vem, né, mudando, vem se transformando. E no início dos anos 30, a Tarsila do Amaral representa, assim, belíssimamente a realidade brasileira. Com um brilhantismo, assim, muito significativo, que eu não consigo aqui em tão pouco tempo descrever, nem tenho, né, qualidade teórica suficiente para fazer essa descrição. Então, vou dar um pitaco aqui, tá bom? Beleza? Então, vocês já entenderam o momento que o Brasil passava, momento de transformação importante, né? Um momento onde o Brasil passa a reunir todas as condições necessárias para o seu desenvolvimento industrial a partir de Vargas, porque a orientação política era uma orientação urbana industrial. Tranquilo? Pegando aqui, né, os planos da imagem, o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o que ela apresenta no primeiro plano? O que ela representa no primeiro plano, gente? Várias pessoas. Várias pessoas. Provavelmente trabalhadores. Exatamente. O que isso significa? Que ela está fazendo jus aos operários, aos trabalhadores fabris. Segundo, eu queria que vocês entendessem nesse primeiro plano aqui, assim, num olhar rápido, você não consegue saber quantas pessoas tem. Consegue, não? Só se você for lá, 1, 2, 3, só se você tiver, né, um cuidado, né, uma demora para fazer essa contagem. Então, assim, ela está representando muitos trabalhadores. Certo, não? Muitos trabalhadores. sim. Certinho? Beleza? Muitos trabalhadores. Segundo, vocês estão vendo só homens aí? Não. Não, estão vendo homens e mulheres. Uhum. Certo? Segundo, pelo fenótipo desses trabalhadores, vocês estão vendo apenas, né, um grupamento étnico? Não. Não, vocês estão vendo uma grande miscelânea étnica, inclusive não somente, né, de etnias formadoras iniciais da realidade brasileira. A gente está falando dos povos, né, ameríndios, dos povos, né, europeus com predomínio, né, dos portugueses e também de africanos, né? Mas também a gente pode perceber a presença de asiáticos. Vocês concordam ou não? Olhinhos um pouco mais puxados, né? Sim. Ela representou brilhantemente essa diversidade étnica, o crescimento, né, do número de trabalhadores fabris. E no segundo plano da imagem, o que ela está representando? Várias indústrias. As fábricas, né? As indústrias, o símbolo da modernidade do período, certo? Certinho? As chaminés, as estruturas, né? As estruturas bem fordistas, né? Gigantes, né? Onde hoje a produção é toda descentralizada, né? Cada, né, parte, né, de um produto é feita em uma região diferente, inclusive em outra parte do mundo. Naquele momento, não. A produção era toda centralizada, tudo era feito no mesmo espaço, né? Hoje nós temos uma realidade onde nós temos, né, máquinas robotizadas, automatizadas, né, executando tarefas que até então eram, né, dos trabalhadores. Então você tem a lógica do desemprego tecnológico ou estrutural, né, quando os trabalhadores são substituídos por máquinas, né? Nós temos uma característica de terceirização, ou seja, você entregar a terceiros determinadas atividades, né, tarefas. Então, por exemplo, pega um carro, né, pega um carro lá, um Gol da Volkswagen. O pneu não está escrito Volkswagen, o amortecedor não está escrito Volkswagen, né? Os componentes não estão escritos Volkswagen. O que significa isso? A terceirização, né, dessas atividades, né? Antigamente os produtos eram feitos, né, para durarem muito, né? A lógica fordista. Hoje você tem a obsolescência programada, né?
os produtos ficam obsoletos, atrasados, de propósito, para durarem É pouco. tipo aquelas lâmpadas, acho que é LED o nome, que são feitas para gastar menos energia. Antigamente, demorava mais de uma década para poder acabar uma. Só que aí seria o quê? Você comprava umas 10 delas e já teria o suficiente para um cômodo uma vida inteira. Então, eu não sei Aí se, eles, cada ano, diminuem um pouco. então, eu não sei se durava 10 anos, mas eu sei, por Não, exemplo, aquele acho que a celular. que ficou acesa por mais tempo foi 16 anos. Então, eu não sei te falar isso. Então, assim, você está me trazendo uma informação bacana, porque eu não tenho esse conhecimento, não. Eu não sei ao certo, mas eu sei que demorava anos para poder acabar uma e todo ano eles abaixam um pouco a qualidade. Então, eu não sei, mas assim, seu pensamento está brilhante. Para um celular é um exemplo disso, né? Que tem um prazo de validade média de 2 anos. Tá legal? Inclusive, as máquinas hoje, dentro da chamada quarta revolução industrial, né? São a famosa fábrica 4.0, as máquinas, né, elas se conectam com outras máquinas através da internet, né? É a lógica da internet das coisas, né? A característica disso. Então, é sempre bom fazer uma realidade do ontem, né? O ontem representado brilhantemente na tela da Tarsila do Amaral, né? Operários, com o hoje, né? A Tarsila do Amaral representava também a ocupação dos pés, né, das encostas no Rio de Janeiro, nas áreas de favela, né? Que estavam se ampliando naquela época. Legal? Então, assim, ela teve um brilhantismo de representar, a partir de um ponto de vista crítico, social, com uma grandeza de informações, de detalhes, né? De qualidade nessa transmissão desse pensamento, assim, de uma forma bem, assim, brilhante, né? Um dos grandes nomes da arte brasileira imortalizada. Gente, tudo bem? Deu para entender aí? Tudo tranquilo? Sim, sim. Show de bola. Alguém quer fazer mais um comentário além do Gabriel? Nenhum. Não? Alberto Roberto, quer falar alguma coisa, filho? Quero não. Consegui entender direitinho. Tranquilo. Então, é isso.